Tribuna Popular. Convido o reitor do IFE, Jefferson Manhães, para fazer parte da mesa aqui, por gentileza, da nossa tribuna. Convido o senhor Arthur Rezende da Silva, diretor-geral do campus Santo Antônio de Pádua, para a explanação de dados e informações relativas do IFE Pádua. Alô. Boa noite a todos. Nós ficamos muito felizes com esse espaço, vereadora Wanderleia, porque precisamos do apoio dos parlamentares na defesa da educação pública. Então, primeiramente, fica o nosso registro de agradecimento aqui a toda a Câmara Municipal de Santo Antônio de Pádua, aqui na pessoa da nossa presidente da Câmara, a vereadora Wanderleia, que prontamente aceitou a nossa questão aqui em relação à tribuna livre. Eu agradeço aqui a presença dos meus colegas do IFE Pádua, os nossos servidores, professores e técnicos administrativos, nossos estudantes que estão aqui representando toda essa comunidade da nossa instituição. Agradeço também aqui o nosso Zequinha, que é um companheiro nosso, o Zequinha do Sebrae, o Mauro Heleno também, que é nosso parceiro aqui da Rádio Feliz. E também nós temos um ex-aluno aqui, o senhor Evandro, que foi formado lá na Escola Técnica, a antiga Escola Técnica, Federal de Campos, que é de Pádua, enfim, uma grata surpresa para nós. Então, como foi mencionado, nós aqui estamos para deixar muito evidente para todos os vereadores e a nossa comunidade alguns dados do nosso Instituto Federal Fluminense, aqui em Santo Antônio de Pádua, com apenas 4 anos e meio de existência. É uma política de interiorização, que começou há 10 anos praticamente, e atingiu 650 unidades Brasil afora, e felizmente uma dessas unidades é aqui em Santo Antônio de Pádua, interior do Noroeste Fluminense, que nós sabemos que é uma região esquecida das políticas públicas. Mas, a partir dessa política de interiorização, temos uma unidade aqui em Pádua, Cambuci, Itaperuna e em Bom Jesus. Então, os senhores precisam de conhecer e defender essa importante ação de política pública no Noroeste Fluminense. Então, nós separamos alguns dados, rapidamente, para os senhores terem ciência e também a comunidade. Nesses 4 anos de existência do nosso IFE, nós atingimos aqui o primeiro lugar no IDEB entre as escolas públicas do Noroeste Fluminense, o terceiro lugar no IDEB entre as escolas públicas do Estado do Rio de Janeiro, reafirmo que apenas 4 anos de existência. Tivemos nesses 4 anos 72 aprovações em universidades públicas federais e estaduais, 150 técnicos formados na área de administração, automação industrial, logística, mecânica e edificações, 76 projetos distintos de pesquisa e extensão, arte e cultura. Nós tivemos aqui uma menção à questão da indústria de rochas aqui, por exemplo, nós vamos ter um projeto de pesquisa e extensão dos nossos servidores que vão estudar a destinação dos resíduos das rochas, que é sempre um problema aqui para a cidade. Por exemplo, é um projeto de pesquisa que estamos aí dando andamento. Tivemos 99 estagiários, nossos alunos, nas diversas empresas públicas e privadas aqui de Pádua, dentre elas a Copapa, DNA Sistemas, Center Pádua Contabilidade e a própria Prefeitura de Pádua. Nós já temos alunos nossos estagiando. Atualmente temos a marca de 660 alunos matriculados em 2019. Tivemos conquistas no esporte, porque é uma valorização do nosso Instituto Federal. Temos a formação profissional tecnológica, mas não nos esquecemos da arte, cultura e esporte. Então nós já tivemos bronze no handebol e no futsal feminino nos Jogos dos Institutos Federais em Belo Horizonte, com 11 atletas.
Para os senhores também terem uma ideia, muitos desses alunos ainda não tinham conhecido uma capital do porte de Belo Horizonte, como Belo Horizonte. E felizmente, por conta das nossas políticas, esses alunos aqui de Pádua foram com tudo pago para um grande centro, para uma instituição universitária, para poder participar de jogos com todos os alunos dos institutos do Brasil, né? Fomos campeão no futsal, no handball do GESAP aqui em 2018, né? Os Jogos de Santo Antônio de Pádua, que ocorreram lá no IF Pádua ano passado. Nós também chegamos a um dado a partir de algumas informações nossas, que o IF Pádua injeta, em média, na economia local, algo em torno de R$700 mil mês. Isso com a questão do salário dos servidores, dos nossos terceirizados, dos contratos firmados aqui com as empresas de Pádua. Nós temos, desses 660 alunos, 55% são alunos oriundos da região, então que vêm aqui, compram, enfim, participam de toda a atividade. Então, nós injetamos aqui, em média, R$700 mil mês em Santo Antônio de Pádua. E, por fim, tivemos até então 246 alunos certificados em cursos de qualificação profissional. Como auxiliar administrativo, eu observei que a Vanderleia pleiteando a questão da administração, nós temos o curso de administração, por exemplo, e muitos formados na área aí de serviços, na área para o comércio. Enfim, como os senhores puderam observar, são dados muito relevantes em pouco tempo. Então, isso é fruto de um esforço dessa comunidade, dos nossos servidores, dos professores, dos nossos técnicos administrativos, dos nossos estudantes aqui representados. Enfim, como foi mencionado, é uma conquista, né, que a gente não pode deixar encerrar aqui nessa cidade. E também aproveito para nós destacarmos o seguinte: nós temos um plano de expansão na nossa instituição e que precisamos de ter o apoio dos parlamentares. Nós temos um projeto para ampliação, para colocarmos alguns cursos novos, dentre eles o curso técnico em enfermagem e o curso superior em engenharia civil e administração. Aí os senhores vão me perguntar, mas como que você poderia fazer isso? Nós precisamos de novos professores, novos técnicos administrativos e, logicamente, ampliação do nosso campus. Isso é uma atribuição do Ministério da Educação e do Ministério da Economia, liberar novos professores e novos técnicos. Existe uma portaria do Ministério da Educação que nos concede um número para atingirmos de 75 professores e 45 técnicos administrativos. Só que atualmente nós temos 32 professores e 28 técnicos. Ou seja, temos muito espaço. Então, quem é que pode pressionar para conseguirmos esses novos servidores? São os senhores, né? E todos aqui estão, a partir dos deputados estaduais, deputados federais, para se chegar até o próprio Ministério. Nós temos um potencial muito grande de crescimento. Já temos um projeto já concluído, né, para a expansão de novas salas de aula, novos laboratórios, que custariam algo em torno de 1.800.000, 2 milhões, para ampliar, para a gente atender esses dois cursos, de enfermagem e engenharia civil. E reafirmo, seriam os primeiros cursos gratuitos do Noroeste Fluminense nessas áreas. Sabemos da importância que é a área de saúde, foi colocado aqui a questão do hospital, que são nossos vizinhos ali no IF, que poderia potencializar a questão de estágio, e colocamos isso no nosso plano de desenvolvimento institucional. A engenharia civil, que também seria o primeiro curso gratuito do Noroeste Fluminense, porque tem esse curso pago lá em Itaperuna, né? Em Campos tem a instituição pública, então, mas Campos já é Norte Fluminense. Então, seria uma marca para essa Câmara Municipal, enfim, para essa cidade, de alguma forma, colaborar conosco a partir, né, de toda a força, a pujança que essa Câmara tem. Eu tenho que destacar aqui que a vereadora Vanderleia, e isso nós recebemos com muita satisfação essa notícia, de que tentou-se fechar a unidade da Receita Federal aqui.
E foi essa Câmara Municipal, a partir aí das solicitações ao deputado federal, né, no caso Áureo, que evitou o fechamento. Então, os senhores aqui têm uma força muito grande, que poderiam nos ajudar a implantar, por exemplo, esses novos cursos que seriam, reafirmo, os primeiros cursos gratuitos dessas áreas no Noroeste Fluminense. Então, nós precisamos de todo o apoio da comunidade. Nosso reitor, o Jefferson Manhães de Azevedo, vai explanar um pouco mais a questão orçamentária, que os senhores estão acompanhando todas as notícias no Brasil em relação ao bloqueio orçamentário e que atinge a nossa unidade, certamente, porque quem nos mantém é o Ministério da Educação, mas temos que nos mobilizar. A nossa pauta é educação pública gratuita e de qualidade, não é gasto, é investimento. Nós tivemos esse tema no desfile escolar de sábado, né, que foi um sucesso, a comunidade aderiu bastante, colocamos muitos dos nossos alunos aqui na avenida, inclusive nesta avenida aqui da Câmara Municipal, e a nossa comunidade nos recebeu muito bem. E tenho certeza de que os parlamentares aqui vão receber, vão nos ajudar, coloco à disposição, como sempre, a nossa instituição, que é um equipamento público muito utilizado pela comunidade. Nosso auditório é muito solicitado, por exemplo, por todas as instituições públicas aqui, privadas. Nossa quadra de esportes, como já ano passado, nós sediamos o GESAP, que eram são os Jogos de Santo Antônio de Pádua, enfim, um equipamento público que está a serviço da comunidade e que precisa dessa comunidade se mobilizar conosco para nós, primeiro, evitarmos qualquer perda e, segundo, mais importante, para ser ampliada, porque vidas foram transformadas e são transformadas em pouco tempo. Tivemos essas 72 aprovações em universidades federais. Alunos que nunca pensavam nessa possibilidade estão na Universidade Federal de Juiz de Fora, na Universidade Federal Fluminense em Niterói, enfim, temos aprovações em diversos cursos. Muitos alunos na engenharia civil, muitos alunos nas diversas áreas. E alunos daqui de Pádua, que fazem parte aí dessa política tão importante de interiorização da educação profissional tecnológica pública. Nós precisamos de reforçar isso. E precisamos do apoio dos parlamentares. Nós já conseguimos algumas emendas parlamentares nesses 4 anos, né, que foram fundamentais para o nosso funcionamento tão exitoso. E a gente deixa aqui o pedido, né, também para os nobres vereadores aqui, a nossa vereadora, para, junto conosco, solicitarem, né, essas possibilidades, seja de emenda parlamentar, seja a partir das transferências diretas do MEC, que isso é possível. E quem pode solicitar? Claramente, nosso reitor, que trabalha muito para os nossos campi, juntamente com os nossos colegas servidores e alunos, mas, fundamentalmente, os senhores aqui, que são parlamentares, eleitos aí pela população, enfim, que podem nos ajudar muito. Então, agradecemos aqui a participação, o espaço, vereador Wanderleia, e deixamos o nosso IFE à disposição. Espero que esses números tenham, de alguma forma, sensibilizado os senhores, né, a todos aqui, para mostrar como que a educação pode realmente transformar uma comunidade. Pádua é um exemplo. Em apenas 4 anos, tantas notícias importantes para o município, para o nosso município, né, que eu faço parte já há 5 anos aqui e me considero, né, um cidadão daqui, enfim. Muito obrigado. Boa noite, senhora vereadora, presidente da casa, vereadora Wanderleia, senhores vereadores, aos nossos queridos estudantes, servidores, e também a nossa comunidade, ao senhor Zequinha, ao nosso ex-aluno que lá está. E quero, agradecendo aqui, fortalecendo as palavras do nosso querido diretor de Pádua, um jovem tão ativo como o Arthur e toda a sua comunidade, é bom lembrar que este campus em Pádua
foi resultante de um momento deste país que se concebeu que a educação de qualidade profissional e tecnológica deveria chegar a todos os cantos desse país. Eu me lembro que Pádua fazia parte da terceira etapa da expansão e só foi possível porque Pádua não se enquadrava nos critérios de população, de economia, para receber uma unidade como a nossa, mas se enquadrava num critério que o governo tinha à época dos territórios de cidadania, que tinha um conjunto de demandas sociais e, portanto, uma escola dessa natureza ajudaria este município a superar os seus desafios. Pádua faz parte de um seleto grupo de municípios, que são 10% dos municípios desse país que possuem uma unidade como a nossa. Dos mais de 5.500 municípios brasileiros, apenas 580 possuem uma unidade como essa. Portanto, é uma conquista que nós devemos, e assim, logo quando solicitamos, foi aberto o espaço, demonstrando que os gestores e os líderes deste município reconhecem a importância dessa escola para alargar o futuro dos jovens que aqui estão e dos trabalhadores que aqui estão. Eu não sei qual o seu nome, que é o nosso ex-aluno, perdão? Evandro. O senhor Evandro, que estudou na Escola Técnica de Campos. Isso, então, eu fui calouro dele, que eu me formei em 85. E naquele tempo, o boletim, o convite de formatura? Isso. E essa escola foi tão importante que a gente guarda essas relíquias com a gente. Então, o Evandro pode não deixar mentir. Naquela época nós tínhamos 5 cursos na então Escola Técnica Federal de Campos. 5 cursos técnicos. Hoje, o Instituto Federal Fluminense, que é consequência daquela escola que mudou a vida do Evandro e também a minha, são mais de 100 cursos que nós oferecemos na região Noroeste, Norte e Lagos. No nível técnico, na graduação e na pós-graduação. Esse instituto hoje, além dos cursos técnicos, oferece cursos de engenharia, de arquitetura, na área de informática, formação de professores. Nós temos hoje 7 mestrados sendo ofertados para os nossos estudantes. E eu venho aqui, e o seu Evandro é uma das exceções, porque quando o campus, eu estudei naquela escola, eu tinha 3 colegas da minha turma que não eram de Campos. De 40 alunos, 37 eram de Campos e 3 eram de fora. Um de Cabo Frio, um de São Fidélis, na minha turma, e um de Arraial do Cabo. A gente pode perguntar, mas por que só tinham 3 alunos de fora e todos são campistas? A primeira inferência é, talvez os alunos de Campos são mais inteligentes do que os outros alunos dos outros municípios, porque só eles passam na prova. Ou talvez nós podemos imaginar que a maior parte dos jovens, tendo a mesma ou maior competência daqueles que lá estavam, sequer faziam a prova, porque por mais que tenha sido gratuita aquela escola lá em Campos, o jovem que nascia aqui não tinha condição de se deslocar todos os dias para lá, ou de ter a sua família como pagar para morar em Campos. Somente algumas famílias poderiam fazer isso, e hoje, como o professor Arthur está dizendo aqui, nós temos mais de 600 jovens estudando aqui, mostrando que quando nós damos oportunidade para a juventude e para aqueles que estão aqui, nós de fato estamos democratizando as oportunidades nesse país. Então, eu estou vindo aqui para dizer que nós saímos de 3.000 vagas quando éramos escola técnica, em um único lugar, e hoje são 17.000 pessoas sendo atingidas. E eu venho explicar o que está acontecendo. Tem muitas informações que estão sendo postas,
e essa é a 5ª Câmara de Vereadores que eu venho, e com muito prazer. Nós temos, e os senhores são gestores públicos, nós temos hoje, na administração pública, 3 tipos de recursos. Todos eles vêm do imposto do cidadão e de outras fontes de receita do governo federal. Mas nós temos 3 tipos de recursos. Aquilo que nós pagamos o pessoal, os aposentados e os da ativa, aquilo que nós pagamos para o investimento em nossas instituições, que são os equipamentos e as obras, e aquilo que nós pagamos para o funcionamento, que chama-se custeio. Dessas verbas, o reitor e a comunidade acadêmica só tem gestão na verba de custeio e investimento. Na de pessoal, que é a maior parte da verba, nós apenas informamos ao governo federal e nós não temos qualquer gestão sobre ela na perspectiva de uma economia. Olha, o senhor vai economizar mais, então diminui o quadro de pessoas. Nós não temos essa discricionalidade. Isso são verbas obrigatórias. Então, dos 420 milhões que esse instituto recebe do imposto do cidadão brasileiro, 62 milhões são discricionários, aqueles que nós podemos aplicar ou economizar frente ao uso desse recurso. Desses 62 milhões, 2 milhões são para investimento e 60 para o custeio. O custeio nós falamos, pagamento de água, luz, pagamento dos terceirizados, limpeza, segurança, manutenção, insumos para os laboratórios, educação profissional se faz com muitos laboratórios, viagens técnicas e todos esses elementos para o funcionamento. O governo, no início desse ano, isso não é novo, porque a lei de responsabilidade fiscal é algo já de muito tempo nesse país e muito importante, e ela diz o seguinte: o governo não pode gastar mais do que arrecada. Portanto, todo início de ano, o governo traz, no ano anterior, uma proposta orçamentária com uma expectativa de receita. Portanto, no início de ano, como a economia não vai muito bem, o governo, por precaução, ele cria alguns... Isso vale para o governo federal, estadual ou municipal. Em média, isso são 20% desse limite, como foi feito em fevereiro desse ano. Mas com qual diferença esse ano? O limite não é anual. Este ano, o limite foi semestral. Então ele diz o seguinte: olha, dos 50% que vocês têm para usar até junho, nós vamos limitar esses 50% em 40%, que equivale a 20%, porque 10% em 50%. O que isso já fez agora conosco? O Instituto Federal Fluminense, quem está falando aqui é o reitor, com todas as consequências dessa fala. Nós já não temos mais como pagar as nossas obrigações de custeio neste mês de junho. Acabou o dinheiro, o limite orçamentário. Nós temos o crédito, mas não podemos gastar porque está bloqueado. Até no início do ano, era o limite que estava posto. Isso significa que em maio, então nós já estávamos negociando com o governo e informando que nós não tínhamos como funcionar, como não vamos conseguir agora. Só o que vai acontecer? Agora, nós vamos conseguir pegar esse limite, as notas que vencem agora em junho, e nós vamos jogar para julho. Porque na administração pública é possível você pagar em até 90 dias. Portanto, isso é possível fazer. Mas só que em maio aconteceu uma coisa muito diferente dos demais anos. Normalmente, o anúncio do governo é para diminuir o tamanho do bloqueio, que era de 80%, agora nós vamos poder gastar 85%, depois 90%, até 100%. É sempre normal acontecer isso. Só que em maio, o governo federal ampliou esse bloqueio para 30%. Só que eu queria dar uma informação, porque é mais do que 30%. Porque 30% em 60 milhões, que equivale a 18 milhões. Esses 18 milhões, eles vão incidir não em todos os 60, porque 11,5 milhões são de assistência ao estudante que foram preservadas. Então são 18 milhões nos 48 milhões e meio que sobraram. Que equivale de 48 milhões, esse instituto só tem
30 milhões no ano para executar, de um orçamento de 48,5. Isso equivale a 37% de contingenciamento. Com 37%, é impossível você economizar 37% de água, 37% de energia elétrica, 37% de manutenção, 37% dos insumos dos laboratórios, enfim. Em outubro, como não haverá mais como postergarmos as notas, em outubro esse instituto não terá como pagar as suas contas se não houver o desbloqueio. É uma questão temporária? É uma questão temporária. Entretanto, as notícias que nós temos, como eu falei, nós tínhamos 20, houve um sobrecontingenciamento de 10, que na verdade equivale a 37%. Portanto, o que nós estamos vindo aqui é para pedir aos senhores vereadores, como fizemos nas demais câmaras, para que nós possamos fazer uma carta aos deputados federais e senadores, para que possam, junto ao governo federal e ao Ministério da Educação, buscar o descontingenciamento para o nosso instituto. Nós temos certeza que todos os senhores são sensíveis à educação. Se nós não tivermos como funcionar a partir de outubro, não é um prejuízo só aos nossos estudantes, é um prejuízo à economia da região de Pádua, porque, como diz o Arthur, nós aqui temos, seja os nossos servidores que aqui fazem uso do seu salário, alugando uma residência, alugando às vezes um hotel, sejam alunos de outros municípios que vêm estudar em Pádua e que têm que ter o seu consumo aqui, são compras que o nosso campus faz nas lojas e nos fornecedores locais. Portanto, eu tenho certeza absoluta que Pádua hoje já não se percebe mais sem uma unidade como essa do nosso Instituto Federal. Eu sei que aqui os jovens agora têm mais uma oportunidade para poder se especializar. Essa é uma escola que muda a vida daqueles por que ela passa. Hoje, a ONU e todos os países não só valorizam a educação, mas têm a educação profissional como aquela educação que de fato muda a vida das pessoas, porque é uma educação atrelada ao mundo do trabalho, que permite que o jovem aprenda e desenvolva os seus talentos para uma profissão e que possa trazer um impacto para a sociedade. Portanto, o que nós estamos pedindo aqui, tem algumas, eu vou falar aqui porque quando eu estava em Campos, houve uma dúvida de um senhor vereador e ele perguntou, mas o contingenciamento é de 3,5% ou é de 37%? Porque quando eu falo para os senhores, se eu tenho um salário de R$1.000 e tenho que economizar R$35, eu posso dizer, ou economizar R$30, o senhor pode falar assim, olha, de 1.000 economizar 30, eu acho que é possível. A gente aperta um pouquinho o cinto e a gente consegue. Entretanto, desses R$1.000, eu não posso usar os R$1.000, eu só posso usar R$60. Se eu tenho 60 e tenho que economizar 30 ou 25, o cinto tem que apertar muito mais. Então, quando o ministro apontou os 3,5%, ele está falando do valor geral. Entretanto, 85% desse recurso, a comunidade acadêmica não tem como gerir esse recurso. Portanto, os 30% em cima dos 60 milhões que nós temos para funcionamento, e como eu falei da assistência estudantil, ele vai incidir hoje apenas, ou melhor, em todo o funcionamento, excetuando a assistência estudantil, que é uma pequena parte. Então, são 37%. Portanto, não é possível fazer uma economia desta magnitude, e aí, se isso não for revertido, nós vamos ter que conversar com a comunidade de Pádua e começar a perguntar, qual o custo que nós vamos deixar de oferecer no campus Pádua? Ao invés de estarmos falando de um futuro curso superior de administração, de um futuro curso superior de engenharia civil,
nós vamos estar falando assim, o curso de Proeja à noite, que começou esse ano, talvez ele tenha que fechar. O curso de enfermagem que nós queríamos, não vamos nem pensar em implantar. Mas talvez o curso de edificações que nós temos, nós vamos ter que diminuir. Esta vai ser a pergunta e a equação que vai ser posta para a gente. Porque se eu não tenho como conseguir adquirir novos recursos, esse recurso foi diminuído, qualquer organização tem que diminuir o seu tamanho, tem que diminuir o seu impacto, porque você não consegue diminuir quase 40% do seu orçamento de funcionamento com a mesma dinamicidade. Portanto, em nome do Instituto Federal Fluminense, em nome do Campus Pádua, em nome do futuro desses estudantes que aqui estão, em nome de todos os profissionais que hoje estão desempregados, que estão desiludidos e que olham para esse campus de Pádua e ficam falando, fazer o curso superior aqui, ou fazer um curso noturno aqui, de educação de jovens e adultos, atrelado à educação profissional, pode ser a minha oportunidade. Terminando aqui, o Arthur me falou que aqui nós fizemos no verão, um curso de eletrotécnica para eletricistas. E uma moça, que era babá, ela foi fazer este curso, porque ali ela viu a oportunidade de conseguir um emprego de maior qualidade. É este tipo de educação que nós estamos falando. Uma educação que permite a qualquer um, independente do seu poder econômico, independente da sua condição social, independente da sua idade, independente do seu credo, independente do gênero. Esta escola é uma escola pública que está aberta a todos para transformar a vida das pessoas e para alargar o horizonte de Santo Antônio de Pádua, que já tem uma educação de altíssima qualidade, sabe, pelos alunos que lá chegam. Mas eu não tenho dúvida que ter um campus da educação profissional e tecnológica fortalece o sistema de educação dessa região e dá para os jovens a oportunidade concreta de sonhar e poder ter um curso de altíssima qualidade ao lado da sua família, sem precisar ir para o Rio de Janeiro, sem precisar ir para o campus. Quantas famílias poderiam mandar esses jovens para essas regiões? Então, é em nome dessa educação, é em nome do Instituto, que eu venho fazer aqui um único pedido. Naturalmente, dois. O primeiro, para que os senhores e a senhora vereadora e todos que estão aqui possam se engajar nesse movimento nacional a favor da educação. Não é um movimento contra governo, não é um movimento contra partidos, é um movimento a favor da educação. É uma pauta única para que a educação possa continuar transformando vidas. E o segundo, que nós possamos ter uma carta desta Câmara de Vereadores, assinadas pela senhora e pelos senhores, que possa dizer a importância que o Campus Pádua tem para esta região e endereçá-la à bancada de deputados federais e senadores do Rio de Janeiro. Então, é isso que eu queria agradecer, já fortalecendo aqui esse pedido, e eu tenho certeza absoluta, a senhora e os senhores estarão conosco nesta grande jornada no Brasil inteiro, assim como eu estou vindo aqui, e o Arthur também, com a nossa comunidade, em todas as câmaras de vereadores do Brasil, das Assembleias Legislativas, os diretores gerais, os reitores estão indo, conversando com os parlamentares e pedindo para que eles não só fiquem sensibilizados, mas que possam sensibilizar o governo federal para que a gente possa tirar este fantasma e a possibilidade de, a partir de outubro, não mais estar com as portas abertas para todos que moram aqui e na região circunvizinha. Tá bom? Muito obrigado pela audiência, pelo espaço. Com certeza que contaremos com a força dessa. Muito obrigado. Vereador Robson, quer fazer uso da palavra. Ei, alô. Boa noite, presidente, diretor Arthur, reitor Jefferson, toda a mesa,
todos aqui presentes. Não poderia deixar de dar uma palavra. O momento é crítico. A palavra contingenciamento veio no meu haver no momento errado. Para mim, é uma economia burra. Votei no presidente Jair Bolsonaro e foi muito infeliz nas palavras dele, quando ele disse idiotas úteis e massa de manobra. Tenho certeza que depois dessas palavras ele deve ter repensado 1000 vezes e está vendo um caminho para voltar atrás. Quando fala que vai ter alguns meses dessa economia burra, é sinal que já demonstra que não teve alguma reunião, não teve alguma coisa para se pensar em fazer isso. Muitos daqueles idiotas úteis votaram nele. E quando se começa a corte pela educação, deixa de crescer, deixa de mostrar um país forte. Então, eu quero aqui mostrar meu apoio, tá? Tenho certeza que o Noroeste, os 14 municípios, vão se empenhar para voltar a isso. Nós temos nossos deputados, todos os vereadores, temos deputados representantes dentro e fora do governo. Como o senhor disse, isso não é uma guerra política. Isso é o sucesso e a grandeza do nosso país. Pode contar com a gente. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Vereador José Luiz. Boa noite mais uma vez, nosso presidente Vanderlei, meus colegas vereadores, nosso diretor Arthur, nosso reitor Jefferson. Eu vou falar aqui, reitor, é o seguinte: concordo tudo plenamente com o que o senhor falou aqui, o Arthur. Parabenizo a Vossa Excelência pelo trabalho que tem feito em Pádua. Agora você falou de 600 e poucos alunos, o que traz de benefício para o nosso município. Não estou aqui para discutir com o senhor, só quero falar da minha opinião. Porque até que eu não tenho estudo, estudei até a 4ª série só, que eu sou de uma família pobre, humilde, então eu tive que parar o meu estudo para eu poder trabalhar e ajudar minha mãe e meu pai na despesa de casa. E se eu estou aqui hoje nessa cadeira, ocupando esse poder público, é porque uma grande população do município acreditou na minha pessoa. E pelo trabalho que eu faço popular, entendeu? Então, eu me prometo assim, a Vanderlei sabe, já fui em Brasília várias vezes, o meu deputado federal é o mesmo dela. Se depender de mim, de poder ir lá, pedir, não mandar só ofício, ir pessoalmente, conversar, com certeza estarei apoiando, porque eu estudo na educação, é um grande coisa. Mas uma coisa eu quero deixar bem claro para o senhor, é o que nós estamos passando também aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. Isso tudo está acontecendo por causa dessa corrupção do PT. Entendeu? Essa roubalheira que teve no nosso país, portanto, está vendo aí, ex-governador do estado do Rio preso e ex-presidente preso na cadeia. Então, é triste a gente ouvir a notícia que os cortes, para poder, sei lá, eu não entendo nem explicar isso, acertar, eu sei que o Bolsonaro, eu sei o que vai acontecer, porque eu acho que não podia mexer com a área da educação e a saúde, que é a área que eu mais espero, mas eu não sei o que pode ser feito, o que Deus ilumina a cabeça dele lá, que pode ser feito, que corta outros gastos para lá, de menos a saúde, mas é que eu falo, o nosso estado, o nosso município hoje está sofrendo. Eu sei o que o Josias que então pegou essa prefeitura de Pádua, entendeu? Então só com a verba do município, então às vezes ele às vezes até um pouco mal falado porque não faz obra, não faz aquilo, mas não tem recebimento nenhum do nosso estado. Então nós estamos vendo aí no Jornal Nacional todo dia, cada dia que passa uma lava-jato, uma roubalheira da saúde e tudo. Eu vi uma vez uma reportagem no Fantástico,
250 milhões que foi desviado da saúde para poder negócio de aras de cavalo, remédio para cavalo. Então isso é eu acho, tem fé em Deus, que esses que fizeram essas roubalheiras no nosso país, um dia já estão pagando, mas vão pagar muito mais. Então eu espero, pode contar comigo em toda a Câmara Vereadora, Vanderlei, apesar de nós ir lá em Brasília, nós com certeza vamos, mas essa é a minha indignação fica. Eu não estou aqui para culpar Bolsonaro, Lula, quem seja o que for, mas quem errou tem que pagar, entendeu? Então isso é a minha resposta. Com a palavra o vereador Roberto Jubim. Quero cumprimentar aqui, né, o reitor do IFE, o diretor do IFE aqui de Santo Antônio de Pádua, e quero dizer aqui para os colegas vereadores, o discurso que foi feito aqui, tanto pelo reitor quanto pelo diretor do IFE, que nós possamos usar como parâmetro o que aconteceu com a Coreia do Sul. Se vocês estudarem a história da Coreia do Sul, depois da Segunda Guerra Mundial, a Coreia foi dividida em duas, uma socialista, outra capitalista. A Coreia do Sul foi um país que foi completamente arrasado, era um dos países mais pobres do mundo, pós-guerra. Mas o governo decidiu investir na educação. E hoje a Coreia, embora seja um país pequeno em território, é um dos países mais ricos do mundo. Então, eu vejo que um governo, ele jamais pode economizar em saúde, em segurança e principalmente na educação. Se nós queremos que a nossa nação, que o nosso país seja um país próspero, que seja um país onde os nossos jovens vão ter melhores condições de conseguir melhores empregos, nós temos que investir o máximo que nós pudermos. Como disse aqui o diretor, né? Quando você coloca um dinheiro na educação, você não está gastando dinheiro. Aquilo ali não é gasto, aquilo ali é investimento. Então, quando o governo está colocando um dinheiro na educação, ele não está gastando dinheiro, ele está investindo o dinheiro para que futuramente nós possamos ter um país melhor. Então, eu gostaria muito que o presidente eleito, Jair Bolsonaro, não pensasse apenas como um político, mas pensasse como um estadista. Que ele não pensasse apenas na próxima eleição, mas que ele pensasse nas próximas gerações. E nós só teremos uma geração fortalecida, investindo na educação. Então eu espero que todos os colegas vereadores, juntamente com a nossa presidente Vanderlei, que nós possamos abraçar essa causa juntamente com os nossos deputados. E eu tenho certeza que, unindo as nossas forças, nós vamos conseguir reverter esse quadro e o investimento na educação vai continuar. No mais, muito obrigado a todos. Pode falar. Não, pois não. Pode ficar à vontade. Aproveitando a fala do nobre vereador, eu postei agora no domingo uma informação. Um preso hoje, no Sistema de Segurança Máxima Federal, ele custa R$ 15.800 por mês. Dados do Ministério da Justiça.
um jovem na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, com todos os recursos que nós temos, com a excelência da qualidade do ensino, com os laboratórios, curso técnico, superior e mestrado, ele custa 15.700 por ano. Então nós estamos falando de um Brasil que vai optar para ter presos de segurança máxima ou de escolas de qualidade máxima. Um preso, hoje, no Sistema Federal de Segurança Máxima, equivale ao custo de 12 estudantes numa das nossas escolas. Então, só para nós termos uma ordem de grandeza da importância, como disse o nobre vereador e os demais que aqui o antecederam, da importância da educação para a nossa juventude. As nossas escolas mudam a vida das pessoas. Elas mudam as trajetórias das pessoas. Então, eu queria só para complementar a palavra dos 9 vereadores. Quero, em primeiro lugar, parabenizar o nosso reitor Jefferson, nosso diretor Arthur, aos servidores do IFE Pádua, aos alunos, pelo excelente trabalho que vem realizando em nosso município de Santo Antônio de Pádua. E dizer, Arthur, Jefferson, servidores, que esta Casa de Leis está de mãos dadas com o IFE Pádua. Sabemos do investimento, da relevância desse instituto no nosso município. Estaremos enviando essa carta, aos deputados. Além de enviarmos essa carta, gostaria também de propor aqui, se me permitem, que o Instituto pudesse também estar providenciando um abaixo-assinado. Um abaixo-assinado também, já começando desta casa, nós aqui, vereadores, assinando, todas as lideranças do nosso município, eu também me coloco à disposição para estar somando, e pegar a assinatura da nossa sociedade, porque o IFE é de extrema importância para o município de Santo Antônio de Pádua, como já foi falado aqui, para a nossa economia, Quantos estudantes nós temos aqui que vieram oriundos de outros municípios, que agora têm residência aqui no nosso município, estão colaborando com o nosso município. Então, eu gostaria de sugerir que fizéssemos junto com essa carta um abaixo-assinado também, para que pudéssemos estar enviando aos deputados e provavelmente na semana que vem, ou no máximo mais tardar aí na outra semana, estarei indo a Brasília, no Ministério da Economia, e com certeza estarei cobrando do deputado para que possa interceder para que isto não aconteça. Esta casa está de mãos dadas, pode contar com o apoio dos 13 vereadores desta Câmara Municipal de Santo Antônio de Pádua. Muito obrigado pela presença e pela participação de todos vocês aqui nesta noite.